Queria que você abrisse a tua Bíblia lá no texto que o Senhor deu para nós esse ano. Qual é? Qual é? Quem sabe? Quem sabe fala. Miqueias 2. Miqueias 2, verso 12. Miqueias 2, verso 12. Por favor, fique em pé. Miqueias 2, 12. Olha para o lado, vê se tem algum irmão sem a Bíblia. Divide a leitura da sua Bíblia com essa pessoa. Aliás, pergunta para ela, você tem Bíblia? Perguntei, você tem Bíblia? Aí se ele falar que não tem, você pode semear uma Bíblia nova. Quem é que está precisando de uma Bíblia nova? Ninguém está precisando de Bíblia nova? Aqui, ó, uma Bíblia nova aqui, ó. 2, quem mais? 3, 4. Amém. Que o Senhor distribua Bíblias novas no nosso meio. Diz assim o texto: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pastor. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles quem? O que abre caminho. Muito obrigado, viu? Aí, deixa aí, que eu estou usando o retorno lá. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles, sim, o Senhor à sua frente. Amém? Queria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado. Educadamente, pergunte para ela assim: eu quero orar por você. Qual é o seu pedido de oração? O que eu posso orar por você? Porque eu sempre digo isso, irmão, nessa hora, nessa noite, Deus pode usar a sua vida pela intercessão, a minha vida pela palavra, e o Espírito Santo está aqui para dar respostas a essa pessoa, amém? Vamos? Pai, nessa noite nós queremos, em nome de Jesus, clamar a sua presença, nesse momento da sua palavra, como a tua filha, a pastora Cristiane, já disse aqui, nós já cantamos, nós já fomos ministrados, nós já entregamos ao Senhor o nosso louvor, nós fomos ministrados por testemunhos, nós nos animamos, Senhor Deus, com o que o Senhor está fazendo lá em Gilgal, mas nessa hora nós queremos que o Senhor também fale conosco através da sua palavra. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um que entrou por essas portas nessa noite, inclusive o meu. E nós pedimos em concordância, como igreja, que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa ministrar a nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar a sermos filhos melhores, que o Senhor possa nos ajudar a sermos servos, pastores, membros, Senhor, pessoas melhores para a nossa família, para o nosso trabalho, para a igreja, acima de tudo, para cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Aqueles que precisam de uma resposta, que nessa noite o Senhor possa falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraça essa pessoa. Deus te abençoe. Deus fale com você nessa noite, poderosamente. Aleluia. Pode sentar. Assente-se, por favor. Irmãos, eu quero nessa noite tentar ser rápido e falar um pouco sobre o mover profético e a fé. Talvez você tenha ouvido, né? Eu percebo muito o que Deus está falando. Por exemplo, ontem nós tivemos aula de liderança aqui na igreja, a pastora Adriana que ministra. Se você é visitante ou é novo na igreja, a igreja tem um instituto. Nós estudamos aqui a palavra do Senhor, o ITR. Nós temos aulas às quartas-feiras e aos domingos pela manhã. E ontem nós tivemos e nós
durante a aula nós falamos um pouco sobre o mover profético, sobre como nós precisamos do mover profético na igreja e na nossa vida. Se você presenciou a palavra de domingo à noite, o Bispo Hernani falou um pouco sobre o florescer de uma amendoeira, sobre como que algo seco pode florescer, pode voltar a dar resultados, como até diz aqui, ó, ela brotará, ela produzirá flores e dará frutos, ou seja, isso é uma palavra futura, é uma palavra profética. Por quê? Porque você olha para a realidade e você fala, poxa vida, do jeito que está, não tem jeito. E eu observo muito essas coisas. E o Espírito Santo me conduziu ao texto de Miqueias 2, 11 e 12. E eu confesso aos irmãos que eu olhei, eu li, eu reli. Nós já fomos ministrados assim várias vezes. E eu fiquei, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer dizer para a minha vida, o que o Senhor tem para a minha vida, para eu entregar para a igreja. E eu fiquei curioso, orando, buscando, e um pouco desesperado, porque você espera que Deus fale, que Deus esclareça, e nada, irmãos. E aí, pastor Marcelo, eu peguei e falei, vou estudar um pouco mais, e peguei um outro comentário bíblico, para ver se eu achava alguma coisa, para ver se algo estava fugindo aos meus olhos, além daquilo que eu já estava ouvindo. E aí, irmãos, nada. Mas eu vi algo na história que me fez entender o que Deus estava também querendo falar. Se você depois, leia em casa depois, se você ler o capítulo 1, o capítulo 2 até o versículo 11, e depois o capítulo 3 em diante, você vai ver que Miqueias, um profeta menor, ele discorre sobre juízo, sobre repreensão ao povo. Ele vem com um discurso assim, bem pesado. E aí quando ele chega aqui no versículo 12, parece que ele abre um parênteses. Ele vem falando algo assim muito, usando assim aquela palavra profética bem de repreensão. Mas quando ele chega no versículo 12, parece que ele para toda a sua correção e ele rompe no mover profético, uma palavra profética que não diz muito, que não tem muito a ver com aquilo com o contexto, a direção que ele estava tendo. Os estudiosos dizem o seguinte, que alguns até acham assim, que esses dois versículos, eles foram colocados aqui, no sentido assim, eles não faziam parte, mas alguém colocou. Mas nós queremos que Deus vela por cumprir a sua palavra, e não é isso. Mas que Deus toma Miqueias e Deus traz um mover profético. E eu queria que você agora voltasse os seus olhos para o versículo 13, quando ele diz assim: subirá diante dele o que abre caminho, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, o seu rei irá diante deles. Então, são verbos, são palavras que tem o texto, que fala de algo futuro, algo profético. E são dois versículos que realmente trazem essa movimentação profética, de palavras que Deus tem para o seu povo, para Israel e agora para nós. Mas a chave dessa noite, que eu queria que você prestasse muita atenção, é que dentro desse mover profético tem um segredo, tem uma chave principal, que é a presença do Senhor. Nós já fomos ministrados aqui nesse texto, quando o Senhor, nós recebemos aquele temor da presença do Senhor à nossa frente, no nosso caminho. Quando nós, posicionados como Igreja Resgate, como filhos de Deus, olhando para esse texto, entendemos que Deus está conosco nesse novo tempo, nessa nova estação, daquilo que Ele está fazendo aqui. Mas nessa noite eu queria que você entendesse e voltasse os seus olhos para a presença profética do Senhor. E diz assim o versículo: Ele subirá
Ou seja, ao mesmo tempo que Deus está com o seu povo, diz que Ele vai à frente, diz o rei vai à frente. Há uma movimentação de Deus profética. É como se Ele estivesse dizendo assim: fique aqui, caminhe comigo, mas ao mesmo tempo eu antecedo todas essas coisas e eu vou à frente. Mas ao mesmo tempo eu estou com você. O Salmo 139 diz assim: se eu subo ao lugar mais alto, Ele já está lá. Mas se eu desço no lugar mais profundo, Ele já está lá. Então, não tem como eu desassociar isso da presença do Senhor. Ele se move profeticamente. Ele se move dessa maneira. E nessa noite eu queria que nós saíssemos daqui crendo que esse mover não é por acaso. O texto diz assim: olha, Ele vai subir adiante de vocês, o seu rei vai adiante de vocês. E que o Espírito Santo compartilha ao meu coração é que isso faz toda a diferença na nossa vida. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 1. O bispo Hernani também usou essa passagem. Jeremias 1, verso 4, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que... O que é isso? Uma antecipação. É um mover profético que antecede. Antes que eu formasse você no ventre materno, eu te conheci. Ao mesmo tempo que Ele antecede, Ele está presente. E antes que você saísse da sua mãe, eu tive uma atitude com relação a você. Eu consagrei você. Então, antes de que Ele já... Mas, bispo, antes disso, Ele já... Falando da nossa vida, dentro dessa movimentação profética, Ele disse aqui para Jeremias: olha, antes de você ir para o ventre da sua mãe, eu já conheci você. E antes que você saísse, fosse enviado, eu já tenho uma palavra sobre a sua vida. Então eu não posso menosprezar essa movimentação profética. Lá em Miqueias diz que Ele vai à frente, fazendo o quê? Eu quero tentar ganhar um tempo aqui. Eu quero pedir que um casal, quem pode um casal da igreja me ajudar? Pode ser, por favor, vem aqui os dois. Seu marido já disse: eis-me aqui, irmã, aceita e vem que dói menos. Eu quero um jovem, a ajuda de um jovem, por favor. Quem é um jovem? Por favor. Ele ergueu a mão e falou para a amiga: vai, não, por favor, sobe aqui, sobe aqui. Não é, você acha que é simples assim ficar aqui embaixo? Não. E agora eu preciso de um líder da igreja, de um pastor, um presbítero. Quem pode me ajudar aqui? Um só, gente, é um de cada vez, por favor. Quem vem? Um diácono, pode vir, por favor. Isso, fica aqui, por favor. Isso, fica aí. O Senhor, eu vou tentar ser didático para a gente ganhar tempo, para você entender o que Deus está falando para nós nessa noite. Amém? Nós estamos aqui hoje em Araraquara. Você poderia, por exemplo, estar em Dubai agora. Quem gostaria de estar em Dubai? Quem está feliz de estar em Araraquara? Mas quem gostaria de estar em Dubai essa hora? Amém. Então nós estamos aqui nesse tempo profético, e é um tempo que nunca aconteceu na nossa vida, tá certo? E de repente, dê as mãos, por favor. Vem aqui. Fica aqui. Aqui assim, ó. Bem aqui nessa divisão aqui. Aqui. Isso, assim, desse jeito. E de repente, na história desse casal aqui, vem o Senhor. E diz o texto que Ele vai à frente.
ok? Então o Senhor que está à frente, se movimentando, porque Ele já sabe de todas as coisas, Ele toma esse casal pela mão e fala assim: deixa eu mostrar uma coisa para vocês. E aí Ele começa a caminhar com esse casal, de maneira profética. É o que Deus tem para a vida deles. E Deus começa a mostrar para eles: olha, prosperidade, ministério, olha, casa, carro, filhos, olha quanta coisa eu tenho para vocês. Filhos 2, 3 filhos, 4 filhos, é o que eu tenho para vocês. É o que eu tenho para vocês. Uma vida saudável, uma vida abundante, é isso que eu tenho para vocês. Vocês estão vendo tudo isso? Estão vendo tudo isso? Agora o mesmo Senhor está aqui no presente com vocês. Quem foi até lá e mostrou isso para eles? Foi o Senhor, porque Ele já está lá. Ele já sabe de todas essas coisas, e é o que Deus preparou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. Nem chegou no nosso coração, no coração deles, mas é o que Deus já preparou, já está lá. E eles têm condição de ver todas essas coisas. Como? A gente fala isso no final. Mas aqui, eles podem também retroceder, ok? Uma movimentação errada, sim. E aqui, o que eles têm? Separação, miséria, discussão, briga, infinitas brigas, desistência, desânimo, doenças, enfermidades, tantas e tantas coisas que este casamento pode ter. Por quê? Porque a movimentação que Deus tem para eles é presente, futuro. Mas e o meu passado? O meu passado, já fomos ministrados pela pastora Simone, diz a Bíblia que quando você chega no passado, não existe passado, só existe o que Deus tem, o futuro. Mas e as brigas, e os momentos que eles tiveram, as lutas que eles tiveram? Se você for lá no passado, não tem. Mas alguém está tentando puxar, alguém está tentando levar para todas essas coisas. Com certeza não é o Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor vai à frente, profeticamente, preparando, mostrando todas as coisas, e está ao mesmo tempo presente, mostrando para eles todas as coisas. Bom, se não é o Senhor que está à frente, e se no Senhor o meu passado não existe, com certeza é Satanás e seus demônios tentando levá-los para lá. Obrigado. Pode ficar aqui. Mas nessa história nossa também, tem um líder da igreja. E esse líder da igreja está aqui hoje entre nós. E aí o Senhor toma ele pela mão, chama ele, faz um chamado para ele. Assim como Ele pode chamar você nessa noite. O Lucas é presbítero hoje porque um dia ele disse sim. Mas ele poderia ter dito não. E ele estava assim, como qualquer um de nós, sentado. E Deus o toma pela mão e o chama ao ministério. E ele diz sim. Então o Senhor, esse sim dele, faz com que ele venha aqui e mostre para ele. Ele ministrando a palavra, mostre a ele vidas sendo curadas, transformadas. Veja, ele possa ver filhos espirituais, ele possa ver a igreja crescendo. Todas essas coisas que Deus tem. Por quê? Porque no presente, ele disse sim ao Senhor que vai à frente, ao seu rei que vai à frente, a movimentação profética do ministério da vida dele. Só que assim como aconteceu com o outro casal, o Lucas também pode ter uma movimentação errada, como líder, e dizer não no meio da caminhada. Desanimou, ouviu conselhos errados, cansou. Irmão, cansar não é problema. A gente resolve cansaço com descanso. Você só não pode cansar e desistir. Então, voltar aquilo que Deus não tem para ele é falência do ministério, desistência. Não vai ver as vidas transformadas que Deus preparou. Não vai ter a unção ministerial da palavra, não vai ver filhos espirituais, não só vai dizer não àquilo que Deus já, para o chamado que Deus já fez,
como vai poder ver o contrário disso. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa, aqui neste lugar que ele está, se ele está aqui no presente caminhando, ele tem acesso a todas essas coisas, mas quando ele aqui diz não, e eu falo isso com muita propriedade, os recursos que Deus tem aqui liberado de uma maneira profética, porque o nosso Deus tem todo o recurso, e quando eu falo recurso, eu falo unção, recurso financeiro, prosperidade, tudo que você precisar para exercer o seu ministério, você tem aqui, e o Senhor traz e te mostra, mas nesse lugar aqui, Ele não tem. Então às vezes nós, aqui sentados, dizendo não para aquilo que Deus está chamando, e reclamando porque eu não tenho algumas coisas, eu não sei o motivo, e nessa noite o Senhor está dizendo, esse é o motivo. Profeticamente você foi chamado para estar daqui para lá, mas lá naquele lugar, porque também é um lugar, não tem recurso que você precisa, e aqui você ora e fala, Senhor, eu quero, preciso, e nada acontece. Por que não acontece? Porque você está no lugar errado, e nesse lugar que você está, não tem recurso. Mas bispo, Deus é ruim assim? Não, Deus é tão bom e misericordioso, que trouxe você aqui, e aqui Ele te chamou. Ele sabe quem você é, Ele conhece seu coração, mas nesse lugar aqui, não tem recurso. Obrigado. E para encerrar, nós temos um filho aqui, que como Jeremias, antes de ser um filho, uma criança, o Senhor olhou para ele e falou, você não chegou no ventre da mãe ainda, tá? Ainda não chegou. Eu te conheço. Eu conheço você. Esse é o teu pai, que conhece você. Porque não é uma palavra para Jeremias, é uma palavra para nós. O Senhor dizendo, antes que eu já conhecia você. E antes que você saísse da mãe, eu tenho uma palavra sobre você. Eu quero te consagrar. Talvez o Senhor não consagrou você como consagrou Jeremias, o Filipe. Mas o Senhor vai sempre ter um propósito quando Ele libera você nessa movimentação profética. Ele sempre vai te dar uma direção. E aí dentro dessa movimentação profética, se você continuar com Ele, Ele vai continuar dizendo, filho, olha como eu tenho um futuro para você. Você está aprendendo a ler, a escrever aqui ainda, mas olha o que eu tenho para você, você vai ministrar a doutores. Olha o que eu tenho para você, você ainda não sabe o alfabeto, mas eu tenho para você uma língua que o inglês, o francês, nada disso se compara ao que eu tenho para você. Olha aqui o que você está passando agora, você está formando no 9º ano, o terceiro colegial, que fala como fala? Terceiro ensino médio, obrigado. Você está no terceiro do ensino médio. Mas o que eu tenho para você aqui, olha, você está ministrando a doutores, você está ministrando numa pós-graduação. Agora, esse mesmo filho aqui no presente, poderia estar aqui. E aqui, diz a palavra, filho, obedeça de onde você saiu. Filho, honra da onde você saiu. Bispo, o que isso tem a ver? É o primeiro mandamento com promessa. Diz o texto que por o filho ser nessa condição de não obedecer e de não honrar, ele não prospera e ele tem vida curta. Às vezes nós ficamos questionando tantas coisas, e quem sou eu, irmão, para poder dizer que foi por isso ou por aquilo, mas eu queria que você percebesse como a nossa geração morre cedo. Nós temos uma geração, uma terceira idade, vivendo bastante, mas muitos dos nossos jovens estão morrendo cedo. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor, que aquele que obedece e que honra tem prosperidade na terra e vida longa. Mas a nossa geração
há uma geração que não tem, que só aumenta esse descompromisso com o pai e com a mãe. E morre cedo. E ela não é próspera. Por quê? Porque esqueceu da movimentação profética, esqueceu de onde saiu, esqueceu que quem vai adiante é o Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero rapidamente que você tenha em mente Miqueias, quando o Senhor diz: eu vou à frente. E eu queria que você pensasse em 5 coisas. Eu vou ser rápido, tá? Bispo, por que eu não experimento? Por que eu não vivo, eu não sou bem sucedido com essa movimentação profética? Por que isso está travado na minha vida? A primeira coisa é o processo. Irmão, o processo da movimentação profética e da fé, ele é o início de todas as coisas, mas ele não tem, quando eu ficar mais velho, ele acaba, não, ele não vai acabar, até que o Senhor venha nos buscar. O processo dessa movimentação profética fala de etapas, fala de situações, por exemplo, como a situação de Judas. Judas teve um chamado por Jesus. Então, qual era o propósito de Deus para esse chamado? Que ele fosse um dos apóstolos de verdade e exercesse um ministério lindo. Mas ele não aguentou o processo. E você sabe o fim da história, o que aconteceu com ele. Nós temos o jovem rico, que dentro da movimentação profética, um dia encontrou com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele fala assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero ser uma bênção, eu quero ser usado nas tuas mãos. Eu faço já um monte de coisa que o Senhor gosta. Então Jesus diz assim: deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Vende tudo que você tem e me segue, simples assim. O problema é no dinheiro? Não. O problema é que no processo da vida desse moço, o dinheiro tinha tomado o primeiro lugar no coração dele. E a Bíblia diz que ele chora, mas ele interrompe o processo de cura e ele vai embora. Mas a Bíblia também fala de Noé, alguém que entrou no processo do Senhor, aceitou o chamado, construiu uma arca, 100 anos, estou certo? Pastor Marcelo, me ajuda aí. Em 100 anos Noé constrói a arca, acho que é isso. Pastor Elaine, estou certo? Ninguém está me ajudando, gente. Obrigado. E ele suporta o processo. E você olha hoje e vê o exemplo que Noé foi, porque suportou o processo. Então o processo faz parte da movimentação profética para eu experimentar essas coisas. É permanecer aqui, é daqui para lá, e não retroceder, porque a Bíblia diz que quando nós retrocedemos, irmão, o Senhor não tem prazer. Segunda coisa, dentro dessa movimentação profética, são as pessoas que fazem parte da nossa vida. Abraão é um exemplo disso para nós. Abraão tem um sobrinho chamado Ló. E, irmão, não é errado ajudar a nossa família como Abraão quis. Só que a ajuda, ou estar junto com o seu sobrinho, quase colocou tudo a perder. E o Senhor interrompe e fala assim: olha, não foi para isso que eu chamei você. Estava todo mundo bem, e aí surgiu no meio da liderança dos dois, das empresas que os dois tinham, um probleminha, e o Senhor pegou esse momento e trouxe uma palavra: Abraão, não foi para isso. E então os dois se separam e Abraão segue a sua movimentação profética, aquilo que Deus tinha, o seu propósito para a vida dele. Nós temos Jesus, lá em Mateus no capítulo 4, que chama pessoas para estar com ele. Ele chama os apóstolos, os discípulos. Então, assim, pessoas fazem parte dessa movimentação nossa na terra. Elas podem nos ajudar ou nos atrapalhar, mas bispo, isso é óbvio. Se é óbvio, por que nós temos problemas com essas pessoas até hoje? Por que é que nós nos movemos por dó,
Por que que nós nos movemos por sentimentos que não são do Senhor, direções que não são do Senhor? E temos a nossa vida atrapalhada. Irmão, quando nós casamos, nós não tínhamos recurso, mas a gente era limpinho. Nós tínhamos o nome limpo. E um dia, simultaneamente, um membro da minha família e um membro da família da pastora Maísa nos pediram, sabe aquele famoso? Tira no seu nome. Compra para mim no seu nome. E o resultado você já sabe. E nós tomamos uma decisão desde aquela época. Nós não vamos mais comprar coisas para os outros no nosso nome. É errado, bispo? Não é. Eu aconselho você a não fazer. Mas se você precisar, porque também seu irmão tem uma necessidade e você pode ajudar e não ajuda, enfim. Ajude desde que você tenha condição. Se ele falhar, você tem condição de pagar. E nós não tínhamos, nós estávamos começando a vida conjugal. Isso atrapalhou muito. Então pessoas fazem parte do processo. Tome cuidado com isso. Mas não deixe pessoas fora da movimentação. Porque em todo o tempo da nossa vida, Deus quer que nós tenhamos vidas que sejam espelho para outras. Que as pessoas olhem para nós, olhem para Israel e vejam o quanto abençoado nós somos, o quanto próspero nós somos, o quanto nós nos importamos com o pobre, a viúva, o órfão. Deus sempre vai esperar que nós nos envolvamos com pessoas. Envolvemos com pessoas. Mas tome cuidado. Quarto, precipitação. 1 Samuel 16 diz que o profeta foi ungir o rei Davi. Você sabe a história? Ele era um menino, estava lá cuidando das ovelhas. Samuel chega, fala com Jessé e fala assim: olha, eu vim ungir o rei de Israel na sua família. Jessé, o pai, separa todos os meninos, menos Davi. É esse? Não, é esse? Não, não é esse. Não era nenhum dos meninos de Jessé. E Samuel falou: alguma coisa está estranha aqui, porque Deus me mandou, Deus trouxe uma movimentação profética e disse: é aqui. E eu olho a realidade e diz assim: mas não está aqui. E Deus então fala para o profeta. Então o profeta fala para o pai: tem mais algum menino? Você não esqueceu de ninguém não? Ah, tem um menino, é um ruivo, queimado do sol, deve estar cheirando ovelha, deve estar sem tomar banho. E Samuel disse assim: então traz ele. E quando o menino Davi entra na sala, o Senhor rompe a movimentação profética e diz: é esse. Quantos anos Davi tinha? 17 anos. E Deus diz: é este. Então, bispo, se a unção veio, ele já logo foi assumir o trono. Não. Você sabe que não. Por quê? Porque apesar da movimentação profética, eu preciso respeitar a movimentação até que o Senhor confirme essas coisas. E a precipitação, nesse momento, ela é perigosa. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Eu tenho 2 meninos. O André já vai tirar a carta de motorista. Já vai fazer 18. Mas com o Pablo tem um momento, 2 momentos marcantes. Primeiro, eu nunca, apesar como homem de querer muito fazer isso, eu nunca peguei e dei o volante do meu carro para ele e disse: filho, dirige. Por quê? Porque a nossa lei diz que isso é proibido e que existe uma autoescola. Existem formas de que ele aprenda e tire a carta lá. Ah, bispo, e você? Eu não era cristão, eu aprendi a tirar na raça, no Corcel 2. Pesquisa aí no Google que você não sabe o que é um Corcel 2. Mas eu não fiz isso com ele. Por quê? Porque isso é precipitação.
A lei diz que uma criança, ela pode estar no banco da frente. Ah, como eu queria ter o Pablo, que é o nosso primogênito, no banco da frente do meu lado, como homem, e passear com meu filho. Estou indo, olha do lado assim, o filhão ali. Isso para o homem é uma alegria. Mas a lei diz que ele só pode fazer isso a partir dos 10 anos. Então, ele nunca andou na frente conosco. Por quê? Porque isso seria precipitação. E a mesma coisa foi com o André. E vai ser agora. Então tome cuidado com essa precipitação. Davi poderia assumir o trono? Sim, mas não era o tempo. Fala para o seu irmão, cuidado com a precipitação. Davi é um exemplo que deu certo, um exemplo que deu errado. Abraão, você vai ter um filho, você vai ser pai de nações. E Sara, lá em Gênesis 16, disse, vamos resolver, chama aqui Agar, a empregada, está tudo certo. Precipitação. O mover profético, irmão, garante que vai acontecer. Ele vai à frente. Para quê? Não só para proteção, para aprontar o caminho, mas também para trazer para nós aquilo que ele já sabe, ele já está lá. Então, não seja precipitado. O mover profético traz uma antecipação. Eu tenho possibilidades em Deus de receber essas coisas antecipadamente. Aí talvez você vai no mover dessa geração e diz assim, então eu vou me dar bem no tigrinho agora. Eu vou me dar bem nos bet da vida. Irmão, isso não tem a ver com antecipação, não é sobre isso. Não é sobre saber os números da Mega. É sobre saber o que Deus está fazendo, a sua movimentação, onde Ele está, o que Ele está falando, o que Ele tem, que vai acontecer, mas que Ele já pode me revelar hoje. Jeremias, antes que eu já. Esse é o seu Deus. Antes que alguma coisa, Deus já. Só que isso, irmão, tem que gerar no nosso coração um compromisso grande. E um temor. Porque o que eu vou fazer com essa movimentação? Eu penso que nós temos toda a condição. Talvez você diz assim, mas bispo, Deus está em silêncio. Silêncio, irmão, talvez seja uma falta de sintonia sua com esse Deus. A nossa geração está totalmente envolvida, comprometida com o fast food, com as coisas rápidas. Mas para eu ouvir a sintonia, aquilo que Deus está fazendo, se movimentando, eu preciso parar, eu preciso às vezes de silêncio. Às vezes eu posso numa música assim, mas se eu não tiver música, eu também preciso saber o que Ele está fazendo, quem Ele é. Então, essa movimentação profética permite que eu antecipe as coisas, que eu tenha essa vantagem. É como se nós, numa corrida de 1000 metros, nós estivéssemos largando já com 500 metros à frente, talvez 900 metros. Quando os outros vão sair do start, da partida, nós vamos estar lá já na frente. É o que Deus tem para nós, por algum motivo. Por último, eu queria que você pensasse que essa movimentação profética deve gerar fé. Abre comigo para a gente encerrar a Bíblia, para a gente encerrar. Abre a Bíblia, por favor, lá em Hebreus 11, verso 1. Nós já vamos orar. Hebreus 11, 1. Consegue projetar para a gente, por favor? Obrigado. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam. É uma convicção de fatos que não se veem. Por quê? Porque o seu Deus permite essas coisas. Ele faz com que você não somente sinta, não é um arrepio,
não é um ventozinho, não é uma música, não. É uma convicção que Ele traz, que Ele permite que nós tenhamos. É uma certeza. E o mesmo Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz que essa fé agrada a Deus. Então, me movimentar profeticamente, eu ver, eu estar ligado naquilo que Deus está fazendo, deve gerar fé no meu coração, para crer em todas essas coisas que Deus faz. E nesses dias, irmãos, Deus continua se movendo dessa forma. Bispo, eu não vejo solução para o casamento meu, ou casamento, eu não vejo solução para a minha família. Então Deus nessa noite toma você pela mão e vai mudar a sua mente, porque Ele vai revelar, mostrar para você o que Ele tem. E o que Ele tem não é o passado, porque no passado para Deus não tem nada. Mas se você olhar nele, você tem todo um presente e um futuro pela frente no Senhor. Bispo, a minha vida profissional, a minha empresa, ela não tem jeito, eu não consigo ver essa movimentação profética, está tudo parado. Olha as notícias, vocês não vê? Eu estou vendo a notícia aqui, que diz que a vida de um homem chamado Jeremias foi profetizada para ser bênção. Eu não vejo Deus liberando pessoas para serem pessoas ruins ou falidas, ou liberando empresas para que deem errado. Mas se você tem essa convicção, então creia que o seu Deus já saiu à frente da sua vida profissional, dos seus estudos, da sua empresa, e Ele traz nessa noite para você essas novidades que Ele tem. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso. O que eu tenho no meu coração é que muitos de nós aqui não estão vivendo no presente o que Deus está fazendo, porque em algum momento da vida erraram, e a vida foi por um caminho. O Senhor é poderoso para trazer você para o propósito da vida dele, porque foi para isso que Ele permitiu que você viesse ao mundo. Mas bispo, já acabou, já deu tudo errado. Essa é a visão lá. No Senhor, Ele faz nova todas as coisas. Mas bispo, não tenho mais convicção, esperança de nada. Na realidade, inclusive nós fomos ministrados sobre o medo pela pastora Elaine. Bispo, eu ainda continuo tendo medo, eu ainda continuo sendo travado dessa forma. Deus sabe, e por isso que Ele te trouxe aqui, para destravar você, para que você confie que Ele vai à frente, e Ele pega na sua mão, e Ele caminha com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E sabe de uma coisa, irmão? Sombra é sombra. Tem muita gente com medo da sombra. Sombra não faz nada. Fala para o seu irmão, sombra não pode fazer nada. Você está com medo de quê? Ah, mas é a sombra da morte. Mas é sombra. O seu Deus vai à frente. Amém? Amém. Eu queria que os oficiais da igreja, pastores, presbíteros, que vocês se movimentassem. Nós vamos ter um tempo de oração, 2 minutinhos só para a gente encerrar. E se você quer uma oração, um toque, porque nós não vamos ter tempo para ministrar, você ergue a sua mão e um líder da igreja vai tocar a sua cabeça. Amém?
Oficiais, venham rápido, pastores, presbíteros, diáconos ungidos. Somente esse. Coloquem óleo nas mãos. E nós como igreja, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado, nós vamos orar. Nós vamos orar sobre o quê? Por que é que eu preciso dessa movimentação? Porque Deus se move dessa forma e eu preciso dele. Eu preciso aguentar o processo. Eu preciso receber dessas revelações antecipadas que Deus tem para mim. Eu preciso dizer sim para aquilo que Deus tem e não para as coisas que já ficaram para trás. Amém? Feche seus olhos, os oficiais podem se movimentar. E se você quiser um toque de um líder, você ergue a mão. Podem movimentar, gente, a direção é essa. Eu vi uma movimentação de águas. Você se movimenta, esteja orando no Espírito. E se você precisa de oração, você ergue a mão. Senhor, nós queremos em nome de Jesus que o mover profético, sobrenatural do Senhor venha nessa noite sobre nós. Nós clamamos nessa noite, Senhor, por um destravamento, uma liberação, uma libertação de mentes e corações. De que esse medo de estar envolvido com o Senhor, de ter compromisso com o Senhor, compromisso com a igreja do Senhor, que isso saia nessa noite. Que esse apego ao passado e aos erros do passado, nessa noite saiam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E haja um tempo novo, um tempo profético, haja um alinhamento de propósito, Senhor, que nos permita a caminhar em fé, aquela fé que agrada o Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos nessa noite e liberta-nos nessa noite. Sobre essas mãos levantadas, Senhor, sobre esses toques dos oficiais, sobre essa mente, esse coração, Senhor, sobre essas vidas, sobre todos nós, sobre nós como igreja, que o Senhor nessa noite, Pai, possa trazer um passo a mais em direção àquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor abra, Senhor, a nossa visão espiritual, e o Senhor permita que nós vejamos, Pai, aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, e que o Senhor nos ajude a ter fé, a concordarmos, Pai, com tudo isso no sentido de irmos juntos e estarmos participando de tudo que o Senhor está fazendo. E eu sei, Senhor, que o Senhor está fazendo, o Senhor está transformando vidas, casamentos, o Senhor está trazendo cura sobre as enfermidades. O Senhor está prosperando, o Senhor está reerguendo os empresários, o Senhor está trazendo, Senhor, uma vida estudantil abençoada para os nossos jovens, o Senhor está trazendo sobre os nossos jovens uma vida de compromisso, de santidade com o Senhor está restaurando os nossos jovens, o Senhor está trazendo sobre a nossa vida como igreja um tempo de avanço, um tempo de ganhar vidas e ganhar almas. Senhor, nós queremos dizer sim a todo o teu mover profético, e sobre nós, sobre a nossa vida, Senhor, individualmente nessa noite, sobre cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor esteja, Senhor, derramando do seu óleo, da sua unção, e como foi liberado sobre nós no domingo à noite, que todos nós que estamos aqui nessa noite possamos florescer, possamos receber do Senhor esse destravar, porque diz o texto de Miqueias que o Senhor deu para nós, diz que nós vamos romper, que nós vamos entrar pela Tua presença, por essa movimentação do Senhor. Então ajuda-nos a florescer, a romper, a entrar em lugares que o Senhor já tem preparado, mas que nós ainda não vimos, a romper situações que até hoje nos amarraram, mas que a partir de hoje não amarra mais. Esse vício, Senhor, eu quero liberar sobre essa vida que está assistindo essa palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite o Senhor libera, o Senhor traz uma liberdade, uma libertação sobre esse vício. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre as vidas que estão aqui, mas as que estão assistindo também, uma libertação de vícios, de bebida, de cigarro, de pornografia, em nome de Jesus. Liberta-nos, Senhor. Vai à frente com as suas movimentações.
Em nome de Jesus. Igreja, eu te abençoo nessa noite com o mover sobrenatural do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, seus negócios, que o Senhor está presente e que o Senhor está se movimentando e que você vai suportar o processo e que tudo isso um dia vai virar um testemunho, que vidas erradas estão saindo da sua vida, mas o Senhor está trazendo e mantendo amizades, pessoas que você vai abençoar e vai passar junto. Eu declaro que você vai ser conhecido nessa cidade e no meio dos seus como um homem e uma mulher de fé, que a sua vida espiritual não vai ser desassociada dessa movimentação profética, que aquele que vai à frente da sua vida, ele é maior do que tudo que você está passando, e ele está trazendo para o hoje, ele está permitindo que você antecipe essas coisas, que você veja, que você, o seu coração se encha de esperança, porque o Senhor está dizendo a você, tudo aquilo que Ele tem preparado para você, as bênçãos, a restauração, a renovação, o Senhor está permitindo todas essas coisas, que você veja nessa noite, para que você não desista e o seu coração seja cheio de esperança e de fé. Igreja, eu te abençoo naquele que vive, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Vai em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, vai em paz. Se você precisa de oração dos pastores, você pode vir aqui desse lado. Se você quer uma oração do Ministério Profético, você pode vir aqui deste lado. Se não, Deus te abençoe. Domingo nós temos culto pela manhã às 9h30 e à noite às 18h30. E no sábado, o nosso lanche delicioso. Deus te abençoe.